Sem delongas, eu quero meditar na palavra de Deus. Nós estamos em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Eu peço que você abra o texto sagrado, será aqui colocado na tela também, mais uma vez, para que você, independente do local onde você esteja, você possa acompanhar a leitura da porção da palavra do nosso Deus. Já está aí na tela. E eu começo lendo a partir do verso 1 e vou até o versículo de número 9. O tema de hoje é as imagens da igreja. Aqui nesse contexto, Paulo vai falar de 3 imagens da igreja, como ele relaciona a igreja com 3 figuras de linguagem muito fáceis para a nossa compreensão, e dessa forma nós iremos estudar essas 3 imagens. Então me acompanhe, por favor, 1 aos Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus através do apóstolo Paulo: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que ainda estais andando segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus nós somos cooperadores, de Deus nós somos a sua lavoura, e de Deus nós somos o seu edifício. Em outras versões, verso 9, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, em nome de Jesus, a nossa oração é que o Senhor mais uma vez tenha misericórdia de nós e fale ao nosso coração. Obrigado, Pai, pelo aniversário da nossa igreja, 11 anos de proclamação do Evangelho, e pedimos que o Senhor nos ajude na atuação e na proclamação da Tua mensagem, a fim de que pessoas possam se render ao Evangelho, pessoas venham conhecer a Cristo Jesus e confessá-lo como Senhor, e nós, a igreja, sejamos então edificados. Que haja salvação em muitos lares e que haja edificação no corpo do Senhor. Em nome de Jesus oramos, confiados no Teu poder, confiados do que o Senhor nos falará e que o Senhor irá usar a minha vida. Eu peço, agradeço e peço perdão pelas minhas faltas, e agradeço o privilégio de pregar o Teu santo Evangelho, e oro assim agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. As imagens da igreja. O contexto aborda para nós a imaturidade dos irmãos de Corinto. O contexto todo vai falar para nós dessa imaturidade, como eles não conseguiam entender a vida cristã como um processo de maturidade. Paulo chega a chamá-los de carnais. Eles de fato eram cristãos, mas ainda tinham a vida deles pautada pela vida na carne. Eles eram carnais. Paulo os chama de crianças, porque eles ainda não haviam alcançado a maturidade cristã. E aqui eu preciso fazer um parênteses logo no início da minha fala, porque Jesus nos chamou a ser crianças no sentido da pureza, no sentido da devoção, da dependência ao Pai, mas Jesus nunca nos ensinou a ser imaturos. E o que Paulo está falando aqui, que eles são crianças, não no sentido de que eles se tornaram uma nova criatura, de que eles receberam com pureza o reino de Deus, mas, pelo contrário, Paulo está criticando essa postura de infantilidade, de imaturidade. Nós somos chamados pelo Evangelho a nos tornarmos como crianças, mas não permanecemos na infantilidade. E é essa infantilidade que o apóstolo Paulo está combatendo, essa falta de maturidade que o apóstolo Paulo está
combatendo, porque na realidade essa infantilidade, essa falta de maturidade vai gerar divisões e processos difíceis no contexto da igreja. É claro que quando nós contemplamos a história de algumas igrejas marcada por divisões, nós podemos então contemplar que Deus não está atuando, de que esses irmãos infelizmente são carnais e de que esses irmãos ainda são infantis, querem brincar com o reino de Deus e querem fazer da igreja palco da sua atuação egoísta e assim querem valorizar os seus egos inflados. Sempre quando nós temos uma postura infantil ou infantilizada no seio da igreja, nós supervalorizamos a figura humana e assim nós valorizamos muito os líderes da igreja. Essa igreja nesse contexto estava simplesmente rachada. Paulo está dizendo, quem é Apolo? Quem é Paulo? É claro que o apóstolo Paulo plantou aquela igreja e nós conhecemos a história dessa igreja, a igreja de Corinto, e depois Apolo, muito eloquente, versado nas escrituras, foi dar continuidade ao ministério do apóstolo Paulo. Então algumas pessoas gostavam da postura mais eloquente do apóstolo Paulo e algumas outras pessoas gostavam mais da dinâmica e da relação mais didática de Apolo. E assim então a igreja estava completamente rachada. E aí o apóstolo Paulo vai falar que isso é uma postura ou é uma questão de infantilidade. E aqui Paulo vai buscar então mostrar para nós, dentro desse contexto, três imagens, ou apresentar para nós três imagens metafóricas para mostrar o valor da igreja e como Deus atua na igreja e através da igreja. Então essas três imagens da igreja nos ajudam na nossa compreensão e no nosso envolvimento com a obra de Deus, pensando agora nesse tempo em que nós temos a grande oportunidade de refletir a respeito da igreja e da atuação de Deus na igreja e da nossa atuação nessa igreja que Deus está atuando, a fim de que o Evangelho possa progredir, a fim de que o Evangelho possa alcançar os corações das pessoas perdidas. Então, em primeiro lugar, a expressão do apóstolo Paulo, e agora eu quero me deter apenas e tão somente ao versículo 9, tem tantas coisas importantes nos versos anteriores, mas o nosso tempo não nos permite. Inclusive, eu preciso fazer um outro parênteses. O pastor Júlio mandou para nós um vídeo muito lindo, incrível, quando ele fala a respeito desse texto, inclusive confirmou que eu precisava então falar nesse texto, que ele foi o fundador, ele que sonhou com o nascimento dessa igreja enquanto ele era pastor da nossa igreja mãe, da Igreja Batista Central, e ele então plantou, vários irmãos regaram, e agora nós temos o privilégio de colher alguns frutos, mas também, como eu falei ontem, nós continuamos regando algumas sementes e continuamos também semeando. Tudo isso está no contexto e se Deus me permitir, eu falarei um pouco a respeito desse contexto. Mas agora eu quero me deter com os irmãos no versículo 9. E no versículo 9 o apóstolo Paulo vai falar da primeira imagem da igreja, falando que nós somos cooperadores de Deus. Então a primeira imagem que Paulo apresenta para nós sobre a igreja é que a igreja é uma equipe. A metáfora advém dos Jogos Olímpicos comuns naquela época, e nós sabemos que Corinto era uma das sedes dos Jogos Olímpicos. Então aqueles irmãos de Corinto sabiam muito bem relacionar essa imagem de cooperação. Por quê? Porque eles viam aqueles atletas cooperando em suas funções esportivas, e assim essa ideia da cooperação era comum à igreja de Corinto. Cooperar aqui no grego tem o sentido de atuar juntamente com os outros, visando o bem comum, visando o mesmo fim, contribuir com o trabalho e colaborar no trabalho. Literalmente, cooperadores são pessoas unidas juntos na obra de Deus, com o mesmo propósito, com o mesmo foco, fazendo com que a obra de Deus avance. Então Paulo estava querendo dizer que a igreja é um time e cada qual faz parte desse time, e nós, de uma forma coletiva, seguimos a nossa jornada e continuamos criando relacionamentos, porque essa ideia de cooperação nos mostra essa ênfase nos relacionamentos. E a minha pergunta é: o que é a igreja se não uma rede de relacionamentos? O que é a igreja se não esse corpo de Cristo reunido para a honra e glória do nome do nosso Senhor? Por isso que nós precisamos entender que a igreja é uma equipe, que a igreja é um corpo bem estabelecido e que todos nós somos
cooperadores desse corpo, ou seja, nós somos chamados por Deus a colocar os nossos dons e talentos à disposição do reino de Deus, a fim de que nós possamos ser cooperadores. Não que Deus precise da nossa atuação, não que Deus necessite da nossa atuação, mas nós somos cooperadores entre os irmãos e juntos nós cooperamos com a atuação e o avanço do reino de Deus. Então todos nós somos chamados a colocar os nossos dons e talentos em prática. E aí você vai lembrar da palavra do Senhor Jesus, quando ele conta aquela parábola a respeito daquele servo que foi negligente, que pegou o seu talento e infelizmente enterrou o seu talento. Infelizmente nós contemplamos que na história da igreja cristã, muitas pessoas receberam muitos dons, muitas pessoas talentosas, mas que infelizmente enterram seu talento, porque são pessoas vaidosas, são pessoas cheias de dificuldades pessoais que não conseguem se livrar de tudo isso e cooperar na igreja do Senhor Jesus. São pessoas que infelizmente não conseguem entender que o trabalho dela, que o dom dela, que o talento que Deus lhe deu deve ser colocado à disposição da igreja, deve ser completamente devotado a Deus para essa cooperação. Você que está nos acompanhando, você não sabe ou não imagina o trabalho que deu para a nossa equipe, por exemplo, fazer essa decoração que está ao fundo e todo esse preparo para esse ambiente. O que é isso? É um processo de cooperação. É claro, se você perguntar para mim, eu até ajudei no sentido de comprar as bexigas, de dar um suporte, de fazer com que as coisas acontecessem aqui, mas eu não fiz a decoração. Alguém fez a decoração, ou seja, alguém está cooperando, ou, entre aspas, tá? Eu sei que é errado, mas várias pessoas fizeram isso. Enquanto eu estou falando aqui, tem uma equipe trabalhando, porque nós somos cooperadores de Deus. Então essa ideia nos ajuda muito e combate a nossa visão egoísta da igreja, porque o Senhor da igreja é glorificado e honrado quando nós estamos cooperando mutuamente na atuação da obra de Deus. Enquanto nós servimos a nós mesmos, enquanto nós queremos ser somente servidos, nós estamos buscando a nossa própria glória. Mas quando nós nos colocamos à disposição do reino de Deus, quando nós entendemos que a igreja é um ambiente de cooperação, nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus e a igreja, de forma ativa e efetiva, consegue levar o evangelho até os corações das pessoas. Eu gosto da expressão de Martinho Lutero, quando ele diz que a nossa missão, a missão do pregador, a missão da igreja é levar o evangelho até o ouvido da pessoa, e do ouvido até o coração é obra do Espírito Santo de Deus. Então, para que isso continue acontecendo nos próximos 11 anos e até que o Senhor Jesus volte para buscar a sua igreja, nós precisamos de cooperação, nós precisamos que todos os irmãos se engajem na missão, de que todos nós sejamos envolvidos na missão. E um chamado de Paulo aqui é o seguinte: todos nós devemos trabalhar, todos nós deveríamos atuar em prol do reino de Deus, visando essa atuação impactante da igreja, pensando no bem comum, pensando na coletividade e pensando no reino de Deus, pensando a partir da eternidade, ou seja, pensando conforme Deus planejou a igreja. Deus sonhou com que a sua igreja fosse uma grande equipe, uma grande cooperação. E é claro que nós, no nosso país, somos contaminados, e eu também sou, por essa imagem, por essa ideia de cooperação que vem do futebol. Nós amamos futebol. E sempre quando um jogador de um time ele ganha um prêmio de forma separada, nós sempre precisamos lembrar que o futebol é um esporte coletivo. E quando alguém recebe alguma honra, ou quando alguém recebe algum louvor em meio à igreja, nós precisamos lembrar que quando essa pessoa é honrada, é louvada, nós somos também juntamente com ela. Enquanto eu estou aqui pregando, anunciando, tem muitas pessoas orando pela minha vida. Por quê? Porque nós somos uma equipe, nós fazemos parte de uma grande cooperação. Eu não sei tocar nenhum instrumento, mas eu toco o instrumento enquanto eu ouço meus irmãos cooperando para a obra de Deus.
pessoas, e qual é a minha função? Orar para que eles possam cooperar com o reino de Deus. Eu não tenho capacidade técnica vocal, mas enquanto os meus irmãos e irmãs estão cantando, conduzindo vocês como igreja no louvor e na adoração, eu estou adorando com eles e estou cooperando com a minha parte. Então, o que eu sou chamado e você é chamado a fazer? Colocar os nossos dons e talentos à disposição de Deus. Então, a primeira figura que o apóstolo Paulo coloca é que nós somos cooperadores de Deus, de que nós devemos e podemos colocar tudo à disposição do reino de Deus. Então, se nós acompanharmos o contexto fala para nós o seguinte: eles estavam brigando, eles estavam discutindo, eles tinham facções, eles tinham brigas, eu fico imaginando as assembleias, como que era, uma situação completamente horrível, e o apóstolo Paulo fala assim: um antídoto contra tudo isso é a ideia de cooperação. Nós somos cooperadores de Deus. Em segundo lugar, nós somos lavoura de Deus. A segunda imagem que Paulo apresenta sobre a igreja é de uma lavoura, e a metáfora advém da agricultura. Lavoura é o campo de atuação onde o semeador e o agricultor, aquela pessoa que trabalha no campo, faz o seu trabalho e realiza o seu trabalho. Então, para Paulo, a igreja é a lavoura de Deus, ou seja, a igreja é local de cultivo. Eu achei incrível isso, e é por isso que o apóstolo Paulo aqui vai dizer o seguinte: quem é Apolo? Versículo 5, quem é Paulo? Servos por meio de quem cresces, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Então Paulo está querendo aqui realinhar essa ideia de que todos nós somos importantes no reino de Deus. Todos nós em algum momento estaremos semeando o reino de Deus. Todos nós estaremos em algum momento regando no reino de Deus, e todos nós estaremos participando da colheita do reino de Deus, ou seja, todos nós faremos parte dessa colheita. Eu me recordo com muita emoção do dia em que o meu coração foi uma terra fértil, onde as professoras da escola bíblica dominical plantaram a semente do Evangelho, e assim outras pessoas depois regaram a semente do Evangelho, e hoje eu faço parte do reino de Deus. Tudo isso para mostrar que a igreja é lavoura de Deus. Tantos e tantos jovens e adolescentes que passaram pela nossa vida e que agora estão servindo a Deus, e nós precisamos ter essa consciência de que a igreja é de fato lavoura de Deus. E a lavoura de Deus, se você teve contato com o campo, você sabe que a lavoura tem os seus estágios. Por exemplo, primeiro deles, preparação do solo. Passar o arado, preparar o solo, colocar os insumos. Hoje tem muito fertilizante, preparar o solo. Depois, preparar a semeadura. Depois que semeou, guardado o tempo correto e específico para cada semente, fazer a rega da semente. Depois ter o cuidado com o nascimento do broto, e aí limpar ao derredor para que as ervas daninhas não suguem as energias daquele solo. Depois ter um cuidado com as pragas, depois fazer a colheita. Agora, pensando em tudo isso, nós como igreja precisamos preparar o solo do coração das pessoas, ou seja, preparar o ambiente, semear o Evangelho, regar o Evangelho, combater as ervas daninhas. Aqui nós precisamos constantemente, eu diria até dominicalmente, pregar contra grandes heresias que têm sido estabelecidas em nosso tempo, e nós precisamos entender que há um tempo específico de Deus para todas as coisas. O sábio Salomão já disse lá em Eclesiastes: tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então esse processo da lavoura de Deus, da igreja como lavoura de Deus, exige de nós entender o tempo. Há um tempo de grande semeadura, mas há um tempo também de grande rega, há um tempo de grande colheita. E agora, se alguém me perguntar qual é o tempo que a Igreja Batista Nova Canaã vive hoje, eu confesso que eu não sei dizer. Ao mesmo tempo em que nós estamos semeando muito na internet, ao mesmo tempo em que nós estamos semeando muito no coração dos nossos irmãos, nós estamos regando muito sementes que já foram plantadas. No entanto, nós também vivemos um tempo frutífero em que nós estamos colhendo grandes coisas e grandes bênçãos de Deus. Então nós estamos vivendo nesse processo, nesse tempo tão oportuno em que os três processos estão circulando, e nós estamos agora vendo essa realidade, mas por isso nós estamos felizes. Então, para Paulo,
para que o campo possa produzir bem, o campo precisa ser frutífero, o campo precisa ser preparado e alguns processos muito importantes nessa jornada. É claro que após a semeadura do apóstolo Paulo, que está narrado em Atos capítulo 18, na igreja de Corinto, como eu já disse, Apolo vem, rega todas as sementes e Deus é que dá o crescimento. E aqui nós precisamos entender algo muito especial. Quem dá o crescimento à igreja não é o pastor, não é a visão da sua diretoria, não são os equipamentos, não é a equipe musical, não é a banda de louvor, não é o coral da igreja, não é nada disso. Quem dá o crescimento da igreja é Deus. Olha o que Paulo diz, versículo 6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. O crescimento da Igreja Batista da Nova Canaã virá da presença de Deus, da atuação do Espírito Santo de Deus no seio da igreja. Nós precisamos ser maleáveis ao Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo de Deus nos use, quebrante o nosso coração e que o crescimento venha sempre de Deus. Porque se nós tivermos uma visão equivocada de que o crescimento advém de homens e de pessoas, nós iremos idolatrar as pessoas, esqueceremos de dar honras e glórias a Deus. Então essa segunda imagem da igreja é importante para nós. Lembrarmos que a igreja é a lavoura de Deus. Um planta, outro rega e Deus é que dá o crescimento. Então há uma curiosidade gramatical na construção da gramática aqui no texto, porque Paulo usa as expressões no aoristo, ou seja, no passado perfeito. Então Paulo semeou e se foi. Apolo regou e se foi, mas Deus permaneceu dando crescimento à igreja. Então alguns pastores já passaram por essa igreja e se foram. Agora eu estou aqui, depois de um tempo eu irei, mas Deus sempre dará crescimento à Igreja Batista Nova Canaã, desde que ela continue sendo firme aos princípios da palavra de Deus. O pastor Júlio lançou a pedra fundamental. Missionários evangelistas passaram por aqui enquanto nós éramos congregação ali na rua João Martini Filho, onde eu morei, na casa pastoral, na sala da casa pastoral. Depois, o pastor José Luiz, como seminarista da igreja, organiza a igreja e se torna o primeiro pastor. Deus o chama para um outro momento e ele se vai. Plantou, regou, colheu algumas coisas e se foi. A igreja então fica sem pastor. A igreja convida o pastor Júlio para ser o pastor interino da igreja. Depois de tanto tempo, depois dele plantar o início da igreja, ele volta. Ele continua regando algumas sementes, lança outras, colhe alguns frutos, e agora Deus me concede a bênção e a oportunidade de estar aqui. Então os pastores passam pela história da igreja, os evangelistas passam pela história da igreja, mas Deus é que dá o crescimento. O crescimento é obra do Espírito Santo de Deus. Então na igreja, na lavoura de Deus, a glória nunca é dos homens, a glória nunca é daquelas pessoas que trabalham na lavoura, mas a glória é sempre de Deus, que dá a semente, que faz produzir os frutos para o reino dele mesmo. Então, em terceiro lugar, nós somos também edifícios de Deus. Então, Paulo já falou que nós somos cooperadores, que nós somos um time. Paulo já falou que nós somos lavoura de Deus. E agora, por fim, Paulo diz que nós somos edifício de Deus. Então, a terceira imagem que Paulo apresenta para nós sobre a igreja é que a igreja é, de fato, uma construção. E a metáfora advém da construção civil. Corinto, por exemplo, possuía grandes templos religiosos e muitas construções bem imponentes, e assim o povo daquela cidade estava habituado ou familiarizado com o processo de construções. É claro que, particularmente, eu nunca havia pensado que eu estaria envolvido em um processo de construção, afinal de contas, nunca foi a minha vocação, nunca tive muita queda para a construção, mas Deus tem me dado essa graça e a oportunidade de
participar da construção do nosso templo. E é muito interessante porque nessa metáfora nós aprendemos tantas e tantas coisas que eu quero relatar agora. Se na metáfora anterior a lavoura só é possível por conta do crescimento que é dado por Deus, aqui Paulo vai mostrar para nós que a construção só pode ser edificada ou completamente estabelecida se o fundamento da igreja é o Senhor Jesus. Então Jesus já nos contou aquela parábola em que fala dos dois construtores, um construiu sobre a areia e a casa caiu, e o outro construiu sobre a rocha e permaneceu. Então, da mesma forma, o apóstolo Paulo está nos chamando à reflexão de que a igreja cristã tem que ter Cristo como alicerce. Nós precisamos construir os nossos ministérios, construir toda a visão de igreja bem estabelecida sobre a rocha, que é o Senhor Jesus. O único fundamento da igreja é Jesus, é o testemunho apostólico. A igreja apostólica nasce com essa fundamentação de que Cristo é o cabeça da igreja, de que Cristo é o dono da igreja e que Cristo está construindo a sua igreja para a honra e glória do Pai. Então, o texto de Pedro é muito importante para nós lá em Atos, capítulo 4, quando o texto diz para nós, Pedro falando o seguinte: esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual Deus o tornou a pedra angular. E não há nenhuma salvação em nenhum outro nome, nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos sábios. Logo na sequência aqui, o apóstolo Paulo, a partir do versículo 10, vai falar sobre o alicerce: vede conforme edifica. E aqui Paulo está mais uma vez revisando que o alicerce da igreja é de fato Jesus Cristo. E ele está falando que nós precisamos ser prudentes construtores, ou seja, sábios construtores, ou seja, nós precisamos escolher bem o terreno, precisamos escolher bem os alicerces, precisamos escolher bem os materiais. E nessa metáfora Paulo está falando para nós que a igreja é um edifício, e o edifício vai sendo construído devagarzinho e conforme os recursos vão chegando. Então, se nós queremos uma casa boa para morar, nós precisamos investir em bons materiais. Ou seja, se nós queremos uma igreja boa para conviver, para atuar e para servir, nós precisamos construir com bons relacionamentos, com os nossos dons, com a excelência do nosso serviço, para que a igreja seja construída a partir da excelência. Não tenho nenhuma pretensão nessa minha fala, mas nós queremos que tudo aqui seja feito com excelência, tudo seja feito com prestígio, com capricho, com zelo, porque Deus é honrado com a excelência. Nós somos edifício, nós vamos sendo construídos, e a minha pergunta é a seguinte: qual a nossa contribuição na construção da igreja? Qual a sua contribuição na história da igreja? Eu me lembro de uma ocasião em que uma senhora me disse que a igreja era para ela, na visão dela, metaforicamente falando, que a igreja era um monte de tijolinhos. E naquele momento eu confesso que eu sorri do cantinho de boca assim, né? Achei simplista a resposta daquela senhora, mas de fato ela tinha toda a razão. A igreja somos nós, tijolinhos, e nós vamos construindo a igreja. Pela graça de Deus eu pude ver o novo templo subindo, e agora nós já estamos no estágio do telhado. Inclusive eu quero dar aqui uma boa notícia: nós já contratamos a empresa do telhado. Pela fé nós já pagamos metade do nosso telhado. O irmão Carlos, com muita alegria, recebeu toda a ferragem do nosso telhado. E nas próximas semanas, se Deus permitir, nós cobriremos o nosso templo. E eu vi essa construção no último ano, nos últimos meses, passo a passo, comprando milheiros e milheiros de tijolos, sacos e sacos de cimento, o irmão José Maria nos ajudando, o irmão Mário depois assumindo a obra, e nós estamos contemplando a construção da igreja avançando. E é isso que acontece quando nós nos colocamos à disposição de Deus, e o Espírito Santo de Deus vai atuando no seio da igreja. Nós vamos sendo construídos, sendo edificados para a glória de Deus. Assim como o nosso templo já tem chamado a atenção no nosso bairro,
nós precisamos que as pessoas olhem para nós e vejam que a nossa vida está alicerçada em Jesus, que a base da nossa vida é o Senhor Jesus e que o Espírito Santo de Deus está edificando em nós uma morada, uma casa linda para a habitação de Deus. Amém. Glória a Deus por isso. Eu concluo a minha fala dizendo: Paulo usou 3 metáforas relacionadas à igreja para mostrar para nós que Deus é quem cuida da igreja, Deus é quem faz a igreja crescer, Deus é que nos une para que nós sejamos uma equipe, para que sejamos cooperadores, Deus é que dá o crescimento nessa lavoura, e Deus é o dono do edifício, Deus é o dono das nossas vidas, Deus é que nos faz trabalhar em cooperação, Deus é o dono da lavoura e por isso dá crescimento, e Deus é o dono do templo, da casa, do edifício. A Ele, ao Senhor, ao Eterno, seja a glória eternamente. Amém. Amém.